A Champions é com certeza uma das competições mais ricas do futebol em termos de história e hoje no Passo Calcanhar vamos conhecer 5 equipas pequenas que tombaram gigantes na Champions League. Mas antes, sugiro que deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada. Começamos a nossa viagem na temporada 1998-1999. O Real Madrid era o campeão em título da altura e a eliminatória era a contar para os quartos de final. Real Madrid e Dinamo de Kiev lutavam pela vaga nas meias finais. O Real Madrid tinha uma excelente equipa, nomes como Fernando Morientes, Raúl González, Roberto Carlos eram alguns dos destaques, mas o Dinamo de Kiev não vinha para brincar. Os ucranianos, treinados pelo icónico Valery Lobanovsky, tinham jogadores de peso como o georgiano Kaka Kaladze e Andrei Shevchenko. Na primeira mão no Bernabéu, o Dinamo de Kiev conseguiu resgatar um empate 1-1 aos 54 minutos. Andrei Shevchenko, de fora da área, abriu ativo em Madrid, mas Mijatovic restabeleceu a igualdade. Este resultado que era mais favorável aos ucranianos, pois na altura o critério de gol fora ainda estava em vigor. Em Kiev, a equipa da casa venceu por 2-0. 81.500 pessoas marcaram presença aos 62 minutos. Penalti para o Dinamo. Shevchenko rematou para a defesa de Podo Ilner. Na recarga, o avançado pintou o marcador com as cores da equipa ucraniana. Assim, as coisas complicavam-se para os merengues. Aos 79 minutos, Andrei Shevchenko selou o destino do Real Madrid na Champions. O segundo jogo da nossa lista ocorreu na temporada 2003-2004. Nessa temporada, a Champions foi repleta de surpresas e de resultados interessantes e por isso aterramos no jogo entre Milan e Deportivo de La Coruña, a valer para os quartos de final. De um lado, o Milan, que também tinha sido campeão europeu no ano anterior, com grandes nomes do futebol como Cafu, Dida, Rui Costa, Maldini, Nesta, Shevchenko, etc. Do outro, o Deportivo de La Coruña, que tinha algumas individualidades como Jorge Andrade, Walter Padiani, Capdevila, entre outros. Apesar de ter vencido a La Liga em 2000 e passar por uma das melhores fases da sua história, a diferença entre as duas equipas era notável. A primeira mão jogava-se no San Siro. Nesta partida, a diferença entre Rossoneri e o Deportivo fez-se notar, especialmente do resultado. Ainda assim, os espanhóis foram os primeiros a abrir o ativo aos 11 minutos por intermédio de Walter Padiani. Perto do intervalo, o Kaká estabeleceu a igualdade. No reatar da segunda parte, Shevchenko fez o 2-1 aos 49. Mais uma vez, Kaká, de pé direito, aproveitou para dilatar a vantagem. Aos 53 minutos, André Pirlo fechou o resultado em 4-1, uma vantagem relativamente avolumada, que seria difícil de reverter, mas o Deportivo queria fazer a missão quase impossível. Aos 5 minutos, Padiani abriu o ativo. Aos 35 foi a vez de Juan Carlos Valerón fazer o 2-0. Perto do intervalo, Albert Luque fez o 3-0. Este resultado que beneficiava a equipa da casa, pois tinha marcado um gol fora em Milão, mas o Deportivo não queria estar dependente do gol fora e aos 76 minutos, Fran fechou o resultado em 4-0. O Deportivo, que seria eliminado nas meias finais pelo Futebol Clube do Porto de José Mourinho. E agora, retrocedemos no tempo, mais precisamente para 1991, onde Estrela Vermelha e Bayern de Munique lutavam por um lugar na tão ambicionada final da Taça dos Clubes Campeões Europeus. O Bayern de Munique tinha uma equipa interessante, onde nomes como Stefan Effenberg, Brian Laudrup e Stefan Reuter eram alguns dos destaques. É certo que o Bayern já teve equipas bem mais poderosas, mas ainda assim a qualidade continuava. Do outro estava o Estrela Vermelha, que queria fazer história, ser a primeira equipa sérvia e da antiga Jugoslávia a erguer o troféu. No Estrela Vermelha, jogadores como Robert Prozinecki e Sinisa Mihailovic eram alguns dos destaques. Na primeira mão, surpresa, o Estrela Vermelha venceu na Alemanha o Bayern. A equipa dos Balcãs venceu por 2-1 aos 23 minutos. Roland Wolfwacht abriu o ativo a favor do Bayern. Na reta final da primeira parte, Darko Pandev restabeleceu a igualdade. Aos 72 minutos, Savicevic fechou o resultado em 2-1. Na segunda mão em Belgrado, os bávaros empataram 2-2. O Bayern, que esteve a vencer por 2-1, o que empatava a eliminatória, mas muito perto do fim, Klaus Haugenthaler marcou na própria baliza, fechando a eliminatória a favor do Estrela Vermelha, que venceria nos penaltis o Marselha na final e conquistaria o tão sonhado título. E regressamos à temporada 2003-2004, aos quartos de final, desta feita para reviver a eliminatória entre Real Madrid e Mónaco. De um lado, o Real Madrid dos Galácticos, com grandes nomes do futebol como Beckham, Figo, Casillas, Roberto Carlos, Zidane, entre outros. Do outro, um Mónaco que queria ser
um tomba gigantes nesta Liga dos Campeões. Na equipa do Principado brilhava o ex-Real Madrid Fernando Morientes, mas jogadores como Patrice Evra, Ludovic Giuly e Hugo Ibarra também eram destaques. Na primeira mão, em Madrid, os monegascos perderam por 4-2. Ivan Helguera, Zidane, Luís Figo e Ronaldo, fenómeno, marcaram para os merengues. Já para o Mónaco, Sebastián Squillaci e Morientes foram quem faturaram. A segunda mão começou com o golo do Real Madrid aos 36 minutos. Raúl González fez 1-0, o que complicou a vida para a equipa do Mónaco, que precisava de 3 golos para passar aos 45 minutos. Ludovic Giuly restabeleceu a igualdade e a esperança dos adeptos. Aos 48, foi a vez de Fernando Morientes de marcar à sua antiga equipa. Aos 66 minutos, Ludovic Giuly fechou o resultado em 3-1. Assim, o Real Madrid caiu com estrondo no Principado. O Mónaco, que seria um verdadeiro tomba gigantes, já que eliminou o Chelsea nas meias finais, mas os comandados de Didier Deschamps foram derrotados na final frente ao Futebol Clube do Porto por 3-0. E fechamos a nossa lista com um jogo mais recente. O ano era 2019 e a crise assolava o Real Madrid. Os merengues já tinham perdido praticamente o comboio da La Liga e a Champions League era o único objetivo que restava da temporada. O adversário nos oitavos de final era o Ajax, de jovens como De Ligt, Frenkie de Jong, David Neres, entre outros. Alguns jogadores mais experientes também davam o seu contributo, como o sérvio Dusan Tadic. O Real Madrid, que tinha uma equipa bastante superior, com nomes de peso como Casemiro, Toni Kroos, Modric, Benzema, etc. Mas as saídas de Cristiano Ronaldo e de Zidane deixaram a equipa completamente desnorteada. Na primeira mão, em Amsterdão, o Real Madrid venceu por 2-1. Para o Real Madrid marcaram Benzema e Marco Asensio. Para o Ajax faturou o marroquino Hakim Ziyech. A eliminatória estava bem encaminhada para o Real Madrid, mas quem ligasse a TV aos 20 minutos de jogo para ver a segunda mão, veria precisamente o contrário. O Ajax já vencia por 2-0. Hakim Ziyech e David Neres marcaram para o Ajax, resultado que qualificava os neerlandeses aos 62 minutos. Dusan Tadic aumentou a contagem aos 70. Asensio ainda devolveu um pouco de esperança aos merengues, mas 2 minutos depois, Lasse Schöne fechou o resultado em 4-1. O Ajax, que ainda eliminaria a Juventus e só cairia nas meias finais aos pés do Tottenham e de Lucas Moura. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.